Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Iniciando mais uma semana, né? Para a gente dar continuidade aí no nosso conteúdo. Hoje falando sobre o governo aí do Dom Pedro I, conhecido como o primeiro reinado, esse momento da história brasileira. O primeiro reinado ele foi um período de 1922 até o ano de 1931. É um período bem conturbado, tá? Não foi um período tranquilo, foi um período bem agitado, da qual Dom Pedro I começa bem e termina mal. Tá? Então vamos lá para a gente ver os principais fatos desse período. Os primeiros passos do Império. Então a gente já viu lá na aula anterior que quando Dom Pedro ele declarou a independência do Brasil, iniciou-se uma guerra dentro do Brasil através de 4 províncias, né, que vão se posicionar contra a nossa independência e que queriam retomar a ligação com Portugal, porque eram governados, essas províncias eram governadas por portugueses fiéis a Portugal e que não aceitaram a nossa independência sob o comando de Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro I vai reagir enviando tropas mercenárias para essas províncias e consegue sufocar essas revoltas contrárias à nossa independência. Bem, esse é o primeiro momento aí que já começa com tensão, né? Porém, o Brasil ele também tinha outras necessidades, gente. Então, além do fato, né, de tomar cuidado para não ter a fragmentação do nosso território, Dom Pedro I também tinha que se preocupar com a questão de comércio externo, com relações diplomáticas, e ele então envia os primeiros diplomatas para a Europa para conseguir apoio das demais nações da Europa e também dos Estados Unidos, para que houvesse o reconhecimento internacional de que o Brasil havia se tornado uma nação independente. Sora, por que é importante esse reconhecimento internacional? Bem, não importa se Portugal aceita ou não, Inglaterra aceita ou não, mas não é bem assim, gente. É importante por causa das relações de comércio. Então, se uma nação não reconhece que outra é independente e que se tornou uma nova nação no mundo, ela não vai estabelecer o comércio com essa nação. Isso pode vir a prejudicar a economia, a nação não consegue avançar, não consegue se desenvolver e a independência passa a ser um mero nome, tá? Uma mera palavra. Agora, com o reconhecimento, não, né? Aí as nações começam a vir e a buscar relações comerciais, a ter diálogos, trocas diplomáticas, enfim, tá? Tudo isso é importante. E a primeira nação que vai reconhecer o Brasil como nação independente são os Estados Unidos. Mas aí o Dom Pedro precisava do reconhecimento de Portugal, porque Portugal estava teimando, através de Dom João, de não fazer esse reconhecimento e, portanto, a Inglaterra ela não havia suspendido, né, o comércio com o Brasil e as demais nações que eram aliadas de Portugal na Europa também. Então, o Brasil estava em dificuldades nesse contexto. E as negociações foram do ano de 1923 até o ano de 1924, quando Dom João, né, depois de pressionado pela Inglaterra, fala assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer um acordo, vou fazer algumas exigências, se você aceitar, Portugal reconhece a independência do Brasil. Quais são as exigências de Dom João? Seria que o Dom Pedro daria a ele o título de imperador perpétuo do Brasil, que não servia para nada esse título, gente, era só para a vaidade dele. Né? E o outro ponto que sim mexe com a economia brasileira, que seria um pagamento de uma indenização a Portugal que ficaria nas mãos de Dom João, que seria de 2 milhões de libras esterlinas. Hoje pode parecer que não seria grande coisa para uma nação do porte do Brasil, mas na época, gente, era muita coisa, tá? Isso aí já representou logo de cara um início de um endividamento externo, porque o Brasil não possuía esse dinheiro e Dom Pedro, né, para cumprir com a exigência do pai dele,
faz um empréstimo com os bancos ingleses desse dinheiro para poder pagar Dom João. Lembrando que Dom João, quando foi embora daqui em 1921, foi lá nos cofres do Banco do Brasil e fez uma limpeza lá, passou 5 dedos lá, tirando os recursos do Banco do Brasil e levando ele a falência, tá? Depois o banco vai se reerguer novamente. Mas aí o primeiro momento de falência do banco foi com o Dom João, foi lá e limpou os recursos do cofre, tá bom? Então ele já tinha levado boa parte dos recursos do Brasil e ainda fez essa exigência para poder fazer o reconhecimento. Ele faz o reconhecimento depois do pagamento e logo depois de Dom João reconhecer, a Inglaterra também faz suas exigências, que seria as vantagens que a Inglaterra alcançou com aquele tratado de comércio e navegação de 1810 que Dom João assinou com a Inglaterra queria manter essas vantagens, que seria pagar 15% de taxa alfandegária para os produtos ingleses aqui no Brasil, que seria a menor taxa que uma nação estrangeira iria pagar, tá? Então, Dom Pedro aceita também a imposição da Inglaterra para restabelecer um acordo diplomático com os ingleses. Então essa é uma das primeiras medidas, uma das primeiras preocupações. Outra preocupação, vai ser com a integridade do território, que eu já falei, que vai ser a luta lá pela manutenção das províncias, não deixando elas se ligarem novamente a Portugal. E vai ser também o fato, aí nós vamos ter uma grande propriedade rural, que quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, gente, a estrutura política, econômica, social do Brasil se manteve a mesma. A única coisa que acontece é que nós não vamos ter mais o domínio de Portugal sobre o Brasil, mas vamos conservar a situação do Brasil econômico de agroexportador, vamos manter a elite agrária, vamos poder dizer assim, influenciando a política brasileira, e os poderosos obtendo cada vez mais e as pessoas mais pobres com cada vez menos, tá? Ou seja, não mudou grande coisa para a população, aliás, não mudou quase nada e manteve-se a escravatura, tá? Outro detalhe aí. Outra preocupação era formular a primeira Constituição do Brasil, já que o Brasil ele é uma nação independente e ele precisa de uma Constituição que é a lei máxima que rege a nação. A primeira tentativa nossa foi a criação da Assembleia Constituinte de 1923. Por que eu digo a primeira tentativa? Porque ela vai dar errado. Essa Assembleia Constituinte de 1823 tinha uma proposta de lei que era o voto censitário. Esse voto censitário, o que é o voto censitário? É o voto baseado na renda do indivíduo. Então, determina-se lá uma quantidade X de quanto o indivíduo tem que ganhar por ano para ele se tornar um eleitor, ou seja, ele tem o direito de votar, tá? E também se estabelece uma renda anual por ano para que ele possa se candidatar. Então, o nome desse voto é o voto censitário. O voto censitário, ele exclui a maioria da população, porque o voto censitário é baseado na renda e eles estabelecem uma renda alta. Então, somente as pessoas mais ricas e poderosas que vão poder votar no Brasil e vão poder participar da política brasileira. Ou seja, literalmente vão poder ser cidadãos, tá? Bem, essa Assembleia Constituinte, ela tinha a proposta do voto censitário, só que era um voto censitário baseado numa renda convertida em alqueires da mandioca. Então, o que eles disseram? Olha, quem tiver uma renda que alcance o valor referente a 100 alqueires de mandioca, que é uma medida aí, de colheita da mandioca, quem conseguir alcançar a renda que equivale a isso, então essa pessoa, que vai ser 100 alqueires de mandioca, essa pessoa pode votar, pode ser um eleitor. Para se candidatar, tinha que ser acima de 200 alqueires.
Isso para formar o colégio eleitoral, porque o voto seria indireto, tá? Ou seja, o eleitor não vai votar diretamente no seu candidato, ele vai votar num representante, para esse representante votar no candidato que ele quer. Tá? Então, para ser um representante, acima de 200 alqueires. E para ser um candidato a deputado, acima de 400 alqueires. E para ser um candidato a senador, acima de 800 alqueires. Tá? Então, o que acontece aí? Essa Constituição recebe o nome de Constituição da Mandioca, só que ela não foi aprovada, ela nunca entrou em vigor. Por quê? Outro ponto que essa Constituinte queria criar, porque boa parte dos membros dessa Constituinte, dos deputados, eles eram liberais. O que significava ser liberal nessa época? Significava ser favorável à descentralização política, uma maior autonomia para as províncias, ou seja, uma maior independência para as províncias. Troca a província por estado que vocês já vão saber do que se trata. Então seria uma maior autonomia para os estados, para as províncias. É isso que eles queriam, ou seja, eles queriam poder ter poder maior de decisão dentro das províncias que lhes pertencia, ou a qual eles tinham nascido lá. E menor poder para o rei. Então eles queriam limitar o poder real. Quando Dom Pedro ouviu essa proposta deles de que havia uma lei que limitaria os poderes reais dele, ele era um cara bem autoritário. Ele não gostou nem um pouco. E ele não ficou só não gostou. Tá? Quem eram os responsáveis por essa Constituinte, o grupo mais forte, eram os irmãos Andradas. Entre eles estava José Bonifácio, que era um grande aliado de Dom Pedro, mas que nesse momento estava se posicionando contra, porque queria essa limitação. Então Dom Pedro não gostou nem um pouco e enviou as tropas dele para cercar o Congresso. Tá? E aí, numa noite, ele manda não só cercar, como ele manda esvaziar essa Assembleia Constituinte, depõe todos os deputados que estavam envolvidos no fato, inclusive os Cavalcantes, os irmãos Andradas, tá? Cavalcante, os irmãos Andradas, entre eles José Bonifácio, e exilou esses irmãos Andradas, inclusive José Bonifácio, que depois volta, tá? Fica pouco tempo fora e depois ele retorna e restabelece o contato com Dom Pedro I, voltam a se acertar. Mas a Assembleia acabou dissolvida na chamada Noite da Agonia, que foi uma noite inteira aí dissolvendo as tropas, tirando os deputados lá de dentro da Assembleia Constituinte e dissolvendo, ele manda fechar essa Assembleia Constituinte. Esse fato dele mandar fechar a Assembleia Constituinte, gente, pegou muito mal para ele, porque demonstrou que ele era um cara autoritário. E lá em Pernambuco, que era o reduto dos liberais, e reduto aí dos irmãos Andradas, ele acaba sofrendo uma forte oposição, que vai acabar eclodindo uma nova revolta lá, que é conhecida como a revolta da Confederação do Equador. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Bem, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e agora? A gente vai ficar sem Constituição? Não. Dom Pedro, novamente, com uma atitude autoritária, ele nomeia 10 pessoas, que era ali do conchavo dele, e essas 10 pessoas que eram bem monarquistas, absolutistas, vão formular a primeira Constituição do Brasil, que ficou pronta no ano de 1824. Ela foi outorgada. Então, existem duas formas de você estabelecer o início de uma Constituição, ou pela outorga ou pela promulgação. A outorga, gente, é uma concessão, é uma permissão. Então, ela é permitida por um governante, tá? No caso do Brasil, Dom Pedro I. Então, ele vai permitir que aquela Constituição passasse a valer. Tá? Então, ele concedeu, ou seja, ele entregou essa Constituição ao Brasil, numa medida autoritária. Promulgação é quando ela é aprovada pela Assembleia. Tá? Então, a promulgação ela é democrática. A outorgada é uma imposição, tá? Ela é autoritária, tá bom?
Então, a Constituição, que ficou pronta em 1824, passou a ser vista como uma Constituição autoritária no Brasil. Vou parar por aqui o vídeo, senão vai ficar muito longo. Até a próxima, tá bom?